Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, que alegria estarmos juntos. Estamos começando mais um programa Luz da Fé, onde nós refletimos sobre os ensinamentos da sã doutrina, o Catecismo da Igreja Católica. E continuamos, como eu disse na semana passada, falando a respeito dos sinais do Reino de Deus. Hoje, sobre os números 549 e 550 do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Você já está inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, clica no sininho, dá o like e compartilhe, tá bom? Esses 4 passos, vou repetir: se inscreva no canal da Canção Nova, clica no sininho para receber notificação de vídeo novo chegando, dá o like aí, o joinha se você gostou do vídeo, do conteúdo, e também você compartilhe com as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam receber esse ensinamento da Igreja Católica e trazer para a vida, né? O que o Catecismo nos ensina, vamos trazer para a vida da gente. Combinado? Bom, 549 e 550, falando a respeito dos sinais do Reino de Deus, o Catecismo vai dizer que Jesus operou sinais messiânicos. Não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado. A mais grave das escravidões é a do pecado, que os entrava em sua vocação de filhos de Deus e causa todas suas escravidões humanas. Também o Catecismo vai ensinar que o advento do Reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio dos demônios, antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. E é pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Deus reinou do alto do madeiro. Vai nos ensinar o Catecismo da Igreja, e que é com um hino, né, da nossa igreja, um hino antigo da nossa igreja, vai nos ensinar que Deus reinou reinou do alto do madeiro. Veja só, meu irmão e minha irmã, o Catecismo aqui vai nos ensinar que o advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. A esse respeito, a palavra de Deus nos fala aqui em Mateus, também em Mateus, capítulo 12, versículo 28, Jesus, nosso Senhor, vai dizer o seguinte: se expulso, no entanto, pelo Espírito de Deus os demônios, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Então, um dos sinais messiânicos é exatamente isso, a libertação desta opressão do demônio. O advento do reino de nosso Senhor Jesus Cristo é, portanto, a derrota do reino de Satanás. E vai nos ensinar, então, o Catecismo que é pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Portanto, podemos dizer que a cruz de Cristo é esta bandeira do reino de Deus. É a bandeira do reino, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, sinal de nós cristãos, que pela cruz de Cristo o nosso Senhor reina do alto do madeiro, e nele temos a vitória. Quando eu tive a oportunidade de ir para a Terra Santa, lá eu fiquei impressionado quando eu estive em Belém, e eu notei que algumas casas tinham uma cruz muito grande no teto, e eram cruzes luminosas. E aí eu perguntei para um dos irmãos da comunidade que já residia lá na Terra Santa, por que aquela cruz estava ali no alto do telhado da casa, e era uma cruz que iluminava, era de noite e você via a cruz iluminando mesmo, brilhando assim. Coisa mais linda, uma cruz grande, não era uma cruzinha pequenininha não, cruz grande. E aquele meu irmão me dizia que ali identificava a casa de um cristão. Você sabe que os cristãos lá na Terra Santa são a minoria, não são a maioria, são a minoria. E eles diziam, ali eles estão até se expondo a sua fé. Eles são perseguidos, seja pelos judeus, pelos muçulmanos ali, eles são perseguidos, né? Os dois lados ali, porque por ser a minoria o cristão, mas eles estão dando testemunho da fé. Esse meu irmão dizia isso, com aquela cruz no alto. Não se envergonhavam não de assumir que são cristãos, mesmo sendo perseguidos, humilhados, estavam ali dando esse testemunho. Eu achei isso tão impactante, meus irmãos, aquela cruz no alto do teto da casa, dando esse testemunho maravilhoso. Aqui tem um cristão. Aí eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, e eu fiz questão de trazer o crucifixo que eu tenho lá em casa, fica lá na sala de casa, esse crucifixo aqui. Quero perguntar para você, católico cristão, você tem um crucifixo na sua casa?
seja na porta, na parede da sala, no quarto. A cruz de Jesus, o Senhor crucificado, quando as pessoas entram na sua casa, elas veem a cruz de Cristo? Ou não? Tem muitos quadros belíssimos, muitas coisas bonitas na parede, mas não tem a cruz de nosso Senhor? Por que não tem a cruz? Tem que ter a cruz. A cruz é a bandeira do reino, tem que ter a cruz é poderosa, a cruz é um sinal que nos liberta, nos livra, exorciza o demônio. Para você ter uma ideia, eu quero ler para você aqui o testemunho de uma santa da nossa igreja chamada Santa Tecla, esse nome mesmo, Santa Tecla, e ela foi do primeiro século do cristianismo, e ela foi agarrada pelos seus algozes, pelos seus perseguidores, e ela foi conduzida à fogueira. Você sabe que nos primeiros séculos do cristianismo houve uma grande perseguição aos cristãos. Santa Tecla foi perseguida e colocada na fogueira. E quando ela chegou na fogueira, ela fez o sinal da cruz. Quando ela fez o sinal da cruz, ela entrou na fogueira a passo firme e ficou tranquila no meio das chamas. E logo depois uma torrente de água desabou do céu e o fogo se apagou. E a jovem heroína saiu da fogueira sem ter queimado um só fio de cabelo. Veja, os santos não deixavam o crucifixo. Em muitas imagens, na nossa igreja, a gente vê os santos segurando o crucifixo, né? A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque colocavam no crucificado toda a sua segurança, toda a sua esperança. Veja a força do sinal da cruz. O próprio Tertuliano, né? Um escritor cristão dos primeiros séculos, do ano 200, morreu no ano 200 da nossa era cristã, ele diz assim: quando nos pomos a caminhar, quando saímos e entramos, quando nos vestimos, quando nos lavamos, quando iniciamos as refeições, quando vamos nos deitar, quando nos sentamos, nessas ocasiões e em todas as nossas demais atividades, persignamo-nos a testa com o sinal da cruz. Veja, fazer o sinal da cruz, assumir a cruz de Cristo, ter a imagem do crucificado em casa, é importante, é a bandeira. O catecismo nos ensinou isso, que pela cruz de Cristo o reino de Deus está estabelecido. Portanto, quero terminar esse programa dizendo para você, finca na tua casa católica cristã, finca a bandeira do reino, que esteja lá na parede da sua casa o crucifixo, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não tem, corra, vai numa livraria, uma loja cristã e compre o crucifixo. Compre e coloque na parede da sua casa. Pede para o padre abençoar a cruz e com essa cruz abençoada, com esse crucifixo abençoado, coloca lá na sua casa. Você vai ver como tudo vai melhorar e o inimigo vai se afastar da sua casa, porque na cruz de Jesus nós temos a vitória. O Senhor crucificado, Ele reina na cruz e nele temos a vitória sobre todo o mal, tá bom? Quero perguntar a você ao final desse programa se você é sócio da Canção Nova. Se você não é, por favor, associe-se. Está aparecendo aí no seu vídeo, clube.cançãonova.com. Você precisa se associar para que essa palavra de Deus chegue a tantos corações e para que a cruz de Cristo, o Senhor crucificado, esteja na parede de muitas e muitas casas. Ajude a Canção Nova a evangelizar, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo programa.